Boa noite, Paulo. Boa noite, Hélio. Boa noite, Osmar. Nós vamos dar início ao primeiro episódio do Prosa e Política. Antes, eu vou dizer para vocês que vão nos assistir logo depois que tudo que a gente comentou aqui foi pincelado em sites e podcasts do Estadão, da Folha, Globo News, CNN, CBN e o Globo. Então, a gente deu uma estudada para a gente poder trazer esse Prosa e Política para vocês. O primeiro de muitos, assim espero. O nosso primeiro assunto que nós entramos no consenso é, no meio de uma pandemia histórica e no pico dessa pandemia, o país se vê mergulhado em crises políticas do Executivo, Bolsonaro, o governo, com o Senado, com o Congresso e com o STF. Então, vamos começar pelo Senado, né? O Senado, que teve o último embate do Senado com o presidente Bolsonaro, foi com o senador Randolph. O senador Randolph, que deu início à CPI. E agora, Hélio, o que é essa CPI? Primeiro, não vamos falar de CPI antes, vamos falar da falta de convergência de Bolsonaro com o Senado. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Boa noite, Osmar. E boa noite também, sejam bem-vindos os internautas que depois vai acompanhar essa discussão. Você levantou a questão da pandemia, da CPI, que eu acho que é uma crise institucional entre Bolsonaro e o parlamento brasileiro, e eu, curiosamente, tudo que a gente disser aqui é mera opinião em cima de fatos. Eu vou ter a minha opinião, vocês vão ter a de vocês, depois quem estiver nos assistindo terá as opiniões, mas o fato é que isso leve as pessoas a discutir mais sobre o assunto e acompanhar os bastidores, já que cada decisão que o Executivo ou o Parlamento toma, ela impacta diretamente na qualidade de vida do povo e, entre o povo, a nossa qualidade de vida. E eu, curiosamente, quando a gente ia fazer esse trabalho aqui, eu fui dar uma verificada na agenda presidencial, ver como é que estava a situação, e consultando o site oficial, eu vi que na agenda do Bolsonaro desse final de semana não tinha nada oficial, não tinha nada marcado, e achei interessante, no meio de tanto problema, passar um final de semana livre assim, mas é o Bolsonaro, né? Mas, passou o final de semana procurando redes sociais, dando uma olhadinha, percebi que, embora não teve agenda oficial, mas o presidente apareceu num campo de futebol, no estado de Goiás, fazendo, se eu não me engano, em Anápolis, e ali ele pousou com a aeronave, muita criança, visitou uma casa bastante humilde, tomou café, e como sempre, no meio de uma pandemia, lá parece que não tinha pandemia, todo mundo sem máscara, presidente, sem segurança, assim, passei. O que intriga um pouquinho, que eu acho que é um direito, ele pode fazer isso, não tem nenhum problema, intriga que quem vê na situação que nós estamos hoje, faz a seguinte pergunta: qual é o objetivo de uma visita dessa? Né? O que ele busca? Porque se levou um ministro, o ministro foi lá, falta saneamento básico, aquelas famílias lá, você pega um caso, faz um estudo de caso para a gente implantar alguma coisa no país inteiro. Ótimo, mas, ao meu ver, parece que nada disso ocorreu. Mas tudo bem, aquilo passa uma certa tranquilidade, parece que o país está tudo bem, né? Mas você falou pandemia, falou do problema da questão da CPI, que é um incômodo para o governo, a gente sabe disso, mas a gente sabe que agora, na quinta-feira, se eu não me engano, depois vocês podem consultar aí, é o prazo final para que ele tenha que sancionar o orçamento. E aí é um problema, porque apesar da aparência tranquila, né, de não ter compromisso no final de semana, mas o presidente está entre uma situação entre
Arthur Lira, né, compromisso que ele fez com o parlamento, e ele tem um compromisso de manter o teto de gastos. E aí com o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, a gente vai encontrar aí, andou fazendo umas alertas para ele vetar alguns pontos no orçamento. E esses pontos nada mais que são as emendas parlamentares. Ou seja, ele fez esse compromisso, salvo engano, um valor bem alto dessas emendas, e agora, se ele veta, ele deixa o parlamento descontente, com a CPI rodando, ele também pode ter problema. Se ele não veta e ele deixa, ele pode estourar o orçamento, e, segundo Paulo Guedes, ele pode até sofrer um processo de impeachment por conta de questão de responsabilidade fiscal. Então, essa aparência tranquila do governo, por trás tem esse problema, essa novela que a gente vem acompanhando, né? E ele vai precisar ter essa postura agora. Então, o que vai acontecer? A gente vai esperar ele dar canetada, sancionar agora na quinta-feira, que é o prazo máximo. O Congresso, pelo que eu andei lendo, já fez alguns ajustes para tentar sair desse impasse, mas o ajuste não tirou muito, eles baixaram um pouquinho o teto e deixou algo para ele decidir, não ser obrigatório. E essas emendas são emendas impositivas, né? Aquelas que o Paulo sabe muito bem disso, que já foi vereador e conhece muito os trâmites, é aquela que é obrigatório o governo terá que pagar isso. Só que os valores, eles não se encaixam. E olha, para vocês darem uma olhada como é que a coisa está séria no país. Nós devíamos estar discutindo orçamento, as prévias para 2022, e o de 2021 está sendo executado. No entanto, nós ainda não foi sancionado, eu acho que provavelmente mais de 100 dias, ou quase 100 dias de atraso, e está aqui esse impasse, governo federal e Congresso Nacional e ao setor da economia, ou seja, a equipe econômica, né? O Luiz pode complementar, tá? Tá, só para o pessoal entender um pouco, eu estive lendo hoje em alguns sites que essas emendas, gente, por exemplo, os senadores, quando eles fazem a campanha, eles se comprometem a construir ginásio de esportes, para eles se perpetuarem no poder e continuarem senador para o resto da vida. Então, essas emendas parlamentares vêm financiar isto. Não, estou certo, né, Luiz, Paulo? talvez os prefeitos, você falando sobre isso aí, ouvindo a gente aqui, vai querer nos matar, porque, na verdade, ajuda muito as prefeituras. Mas eu também entendo como você, é uma compra de voto antecipada, porque... Só para você ter uma ideia, o Centrão está com o Bolsonaro por conta disso. É exatamente por isso que o Centrão agora está do lado de Bolsonaro. Vale também ressaltar que Paulo Guedes não está sendo visto com bons olhos mais no governo. Ele que entrou no governo Bolsonaro como o posto Ipiranga dos ministros, o que faz tudo, né? Agora já ganhou o apelido de grávida de Taubaté. Apelido dado pelos senadores. Ô, Luiz, mas veja bem, olha a situação impasse que está aí nessa questão do orçamento. O teto de gasto, ele foi implantado ainda no governo Temer, né? Por 20 anos, para tentar controlar a questão da dívida pública e tudo mais. E o governo fica um pouco engessado em relação ao teto de gasto. E foi, na verdade, uma indicação do trabalho do mercado financeiro, ou seja, o mercado é que praticamente impôs essa agenda aí do teto. E o Paulo Guedes, ele é extremamente alinhado com o mercado financeiro. Agora fica uma situação assim, Bolsonaro tem que decidir entre o Paulo Guedes, que deve ao mercado esse veto, ou ele não veta, ele veta e tem um problema com o Senado, com a Câmara Federal, com os deputados. De qualquer forma, ele vai ter problemas, ou com o Guedes, ou com o Centrão. E com o Centrão não se brinca.
né? Cabe a gente aguardar, né? Aguardar a sanção para ver o resultado. Porque hoje já vi que há uma flexibilidade. Às vezes a gente está fazendo uma novela toda aqui e eles vão achar um arranjo e vão se acertar. Isso aí é fato. Né? Porque hoje já houve aprovação, eles deram uma ajustada nos valores, né? Deixando um pouco mais de 1 milhão só para o Bolsonaro ver se vai ter condições de pagar ou não, mas tudo vai depender da canetada do presidente. Paulo Guedes, por exemplo, ele já recomendou esse veto. Mas o Paulo Guedes está muito enfraquecido no governo. Tanto é que teve a reunião que Bolsonaro fez com os empresários em São Paulo, inclusive lá nos Jardins, vizinho do Dória. Bolsonaro até comentou com um empresário: esse seu vizinho aí, esse vagabundo, entendeu? E vale lembrar que Bolsonaro estava cercado de empresários que mandam no PIB do país. E durante essa reunião, enquanto um economista, um dos empresários falava, eu não me lembro o nome agora, e quando ele terminava de falar, ele era aplaudido durante 3 minutos. E quando o Guedes falava, eram 30 segundos. Então, há de se entender que esse pessoal que estava lá estava querendo mandar a seguinte mensagem para o Bolsonaro: olha, nós queremos esse aqui, nós não estamos mais com o Guedes. Resultado disso, caso ele não vete, provavelmente já é uma tática do Congresso de fritar o ministro da Economia, isso é fato. Agora, me parece que é uma questão que o Bolsonaro, logo no começo... Apareceu que a reunião não tem mais limite de tempo. Ok, não tem mais limite. Dá o quê aí? Ele venceu essa política fazendo uma crítica na velha política, né? Que não, aliás, a velha política que ele pertencia, né? Como deputado, né? E, no entanto, com essa aliança com o Centrão aí, e com esse impasse que nós estamos vendo aí, gente, são 3 bilhões que ele usou para conseguir eleger as duas câmaras, né? Os 2 presidentes das câmaras, do Senado e da Câmara. Resultado, a partir daí, ele colocou a corda no pescoço. Ele vai ter que cumprir esse acordo que ele fez, porque, na verdade, aquilo ali foi uma promessa, vai se concretizar agora no orçamento, para que ele ratificar o orçamento na sanção presidencial. Então, ou seja, aquela velha política que ele defendia tanto que ia mudar, nós sabemos que não ocorreu, só foi maquiagem nas eleições e tudo continua como está. Agora fica Centrão, emendas e apoio parlamentar. E o Centrão solicitou as emendas, ele prometeu em troca de apoio, e agora ele tem que cumprir. Se vai ou não. Beleza. Tá joia. Olha só. O Paulo queria falar alguma coisa? Só um pequeno à parte para me manifestar a respeito do orçamento. Bom, boa noite a todos, claro, né? Ao Luiz, ao Hélio e ao Osmar. Eu estou muito feliz e realizado com essa iniciativa, e eu parabenizo o Luiz por ter tido essa ideia. Eu acho que é muito válido discutir política, como nós conversamos já outras vezes, é uma questão de muita responsabilidade, né? Porque nós vivemos num mundo hoje que não tem como mais nós deixarmos a política totalmente de lado. Então, parabéns. Espero também que nós tenhamos êxito e sucesso nessa plataforma que nós criamos, né? Porque é importante para o município, é importante para as pessoas que irão assistir, enfim. Gostaria de dizer o seguinte: o orçamento foi aprovado no dia 25 de março, né? Praticamente há 90 dias. E a questão que se discute muito hoje é que o orçamento é praticamente o que eu considero uma faca de 2 gumes. No seguinte sentido, o governo ele subestimou com esse orçamento, ao meu ver, despesas essenciais, como previdência, por exemplo, seguro-desemprego, e, ao mesmo tempo, ele inflacionou, ele inflou
a questão das emendas parlamentares. O que foi exatamente que aconteceu, imagino eu, nessa discussão de quem seria o presidente da Câmara e do Senado Federal. Só que nós vivemos num município, por exemplo, Piacatu, que nós praticamente somos dependentes das emendas parlamentares. Porque o município como o nosso, que tem um orçamento também muito reduzido, nós aqui em Piacatu temos um orçamento reduzido e a despesa muito alta, nós precisamos dessas emendas parlamentares, tanto no estado de São Paulo como lá na União, porque senão o prefeito não tem condições, por exemplo, de mexer numa iluminação pública, de fazer um recap, de asfaltar uma nova rua, de fazer uma galeria pluvial. Então, assim, é um debate realmente que é acalorado esse debate, porque muitas pessoas acham que é a compra de voto, e o que de fato pode ser que realmente aconteça. Eu fico imaginando a destinação das emendas parlamentares, por exemplo, no norte e nordeste do país, né? O que efetivamente não é feito, né? Não são feitos com essas emendas parlamentares no norte e nordeste do país. Eu não estou dizendo isso aqui e querendo discriminar qualquer estado da federação, só que nós sabemos que lá nesses estados existe um empobrecimento mais destacado, né? E isso pode ser que essas emendas parlamentares venham aí a contribuir com uma compra de voto ou com uma corrupção. Mas, assim, é muito difícil para nós, eu digo isso porque já fui vereador e já questionei com várias pessoas, é muito difícil para nós, de cidades de 4, 5, 3 mil habitantes, sobrevivermos sem a existência dessas emendas parlamentares. Então, eu gostaria só de dar esse aparte, né, por achar importante no decorrer desse assunto. Paulo, eu só queria, Luiz, complementar. As emendas elas têm que acontecer. O problema é o exagero que se faz, né? Não, seu Luiz, o que a gente questiona, Paulo, e eu até cheguei a usar a questão da compra de voto antecipada, é porque eu entendo, nós não vamos mudar isso, é lógico, que o sistema é esse, mas eu entendo que os recursos deveriam sair das secretarias e ministérios, independentes, e deputados e senadores só apenas legislar e fiscalizar. Por quê? Principalmente quando há uma negociação dessa, toque de caixa para tentar vencer uma eleição, que é uma negociação espúria, a gente sabe, elas não têm critérios. Aí o critério é político. Então, para onde vai, o que vai se fazer, muitas vezes, vai ficar dependendo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para poder fiscalizar o que a gente sabe que é deficitário. Então, eu penso, ao meu ver, que deveria esses recursos ser buscados através de secretaria, para secretaria, de ministério, através de projetos. Eu mando um projeto de Piacatu para a Secretaria de Obras, de Infraestrutura, eles analisam, o projeto está dentro do padrão, é necessário de fato, então a Secretaria liberava o recurso. O governo só tinha que aportar esse recurso. Penso que não precisaria ser por essas vias políticas, que fica essa troca-troca. Só que nós temos sido beneficiados por isso. São deputados que trabalham com a gente, que são alinhados às vezes com a gestão municipal, que conhece a seriedade do trabalho, e a gente tem se dado bem. Aí eu penso no todo. Para nós tem funcionado, mas em alguns lugares talvez foge um pouquinho a questão. E, além dessas emendas também, acho que tem 2 projetos que eu até fiz questão de elencar aqui, que eu acho que eles estão tentando, não sei se vai ficar fora do teto ou se vai ficar dentro do teto, parece que está previsto ficar fora, mas são projetos que vão ocupar uma grande quantidade de recursos. É o tal chamado benefício emergencial para a preservação do emprego. Eu, na prática, não concordo muito, porque é você reduzir a carga horária do cidadão e reduzir o salário. Mas o governo tem que cobrir o aporte, pois a empresa deixa de pagar X por causa da pandemia, e o governo cobre. Ou seja, vai precisar de recursos da União para suprir isso aí. É mais um passo que... Acho que questão de furar o teto, não. E outra coisa está o financiamento, acho que 200 milhões de reais para financiamento de micro e pequenas empresas durante a pandemia. Coisa que deveria ter acontecido em 2020, ainda está se discutindo, as empresas já quebraram, já faliram, e a gente ainda está discutindo, né?
Aí fica Olha, assim. ele vai ter que tomar muito cuidado para não dar pedaladas fiscais, que foi por isso que Dilma caiu. Agora, pelo tocar da carruagem, o que eles pretendem não é pedalada, é um passeio ciclístico. Está claro. Mas é justamente o que o Guedes tem alertado ele justamente por isso. Eu, se eu não me engano, dei uma olhada nos valores, em torno de 15 bilhões esses dois programas vão utilizar dentro do orçamento. No caso para as empresas e também na questão dos empregados também, de você diminuir a carga horária também com a redução de salário. Isso não agrada muito a pessoa que está na ponta, mas como o governo promete um aporte para cobrir essa falta que vai ter, então só precisa saber se vai ter o recurso para isso ou não. Aí fica aí, diante para essa minha fala aí. Preciso passar a bola, preciso ir para outro tópico. Então, fica assim, diante dessa crise, quem o Bolsonaro vai dar ouvidos? Guedes ou Arthur Lira? E aí vamos esperar a sanção. O Bolsonaro, na verdade, ele está na corda bamba. Ele não, eu tenho que me arriscar a dizer que eu não sei se ele sabe o que faz. Mas aí vão me xingar, eu nem vou entrar nessa questão.